Muito bem, então a partir de agora, boa noite a todos e todas aqui presentes. Hoje, então, dando continuidade ao nosso grupo de estudos, né? Grupo de estudos Tecnologias de Si, Práticas Corporais e Tecnologias de Si, que faz parte do grupo de pesquisa Elabore. Então, vocês já devem saber que nós estamos aí no nosso quarto encontro, né, em 2026, e nesses encontros a gente tem aí se ocupado em pensar acerca do princípio do cuidado de si mesmo. Tivemos um primeiro encontro com o Tiago, onde ele falou um pouquinho sobre a questão que envolve, né, o princípio do cuidado de si mesmo, a partir daquilo que ele vai chamar de dimensão daimônica, né, aquela dimensão que inquieta, aquela dimensão que faz a gente, né, pensar de outras formas, né? Aí vem aquela grande frase dele que eu adoro, pensar outramente, né, que faz a gente pensar outramente. E aí, a partir desse diálogo com ele, fomos buscar mais referências, né, a partir do referencial de Foucault, e na aula passada, complementando esses estudos, a gente foi falar sobre intuição em Bergson, né, que a gente começou a perceber que para colocar em prática o princípio do cuidado de si mesmo, a gente tem que colocar em prática também uma outra forma de percepção, né, uma percepção diferenciada que se ocupa daquilo que a gente vai chamar de dimensão pré-reflexiva, né, ou seja, aquela dimensão que está às voltas com aquilo que consiste nas relações, na troca, na interação, no diálogo, né, e que faz a gente reverberar num outro lugar que não é o lugar da intelecção, não é o lugar da cognição pura e simples, né, mas é o lugar de uma razão amplamente compromissada com aquilo que se faz e se refaz ali na troca, no diálogo, né? E isso sim seria uma forma de expressão do princípio do cuidado de si mesmo. Hoje nós vamos contar com a participação de mais um convidado, que é o Jair Soares. Eu vou fazer uma breve descrição, né, assim, do Jair, né, só para vocês saberem com quem a gente está falando. O Jair, ele é pai de 3 filhos, de 3 netos, é um homem divorciado, psicólogo aposentado, e ele recentemente tem se encantado muito com a psicanálise, né, e tem se envolvido totalmente, eu diria, né, Jair, com a filosofia, né. Tem 76 anos, mas parece ter 16, né, querido? E hoje ele preparou uma fala, né, uma troca com a gente, dialogando nessa mesma direção que a gente vinha, só que trazendo uma dimensão nova, né, que ele vai contar para a gente qual é. Né? Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Jair, para ele nos encantar aí com a fala dele, e depois a gente passa para um momento aí de interação, de troca, tá bom? Para a gente conversar um pouco com o Jair, tá bom, meu querido? Então, Jair, a palavra é sua. Um beijo para você. Vamos lá. Okay. Bom, antes de começar, eu quero não só agradecer o Flávio pelo convite, que eu acho que para mim é um desafio, e os colegas, né, Fabiana e Vanessa, que estão acompanhando, mas, em especial, tem outras pessoas para agradecer. O meu mestre, Newton Arthur, que me introduziu mesmo na filosofia, nós estudamos 5 anos, e o tema assim, que mais me cativou, que mais me interessou, era sobre a ética. Separar o que é ética de moral, né? E aprendi muito estudando Michel Foucault. Na mesma linha tem a colega Ângela, que é psicanalista lá em Campinas, e ela também, né, nos fazia uma ponte, que ela também estudava com Newton. Tá? Também agradecer meu amigo Tiago, que foi ele que me introduziu, que me levou para a ayahuasca, no momento tá difícil e tal, começo de Covid, então fomos juntos, ele que me introduziu. Tá? Eu quero fazer um agradecimento especial para a Nike, a escola, a casa onde que eu tomo ayahuasca, né? Aqui quero mencionar os meus amigos, né? O casal que coordena na casa, o Alan e a Aline, né? Que são pessoas maravilhosas, aprendo muito com eles, eles têm muita experiência. E também meu amigo Catito, que é um guardião que sempre me acompanhou e me introduziu na cannabis. Tá? E também tenho assim, os meus amigos que me ajudam muito, eu discuto muito com eles, de São Paulo, né, que é o Demerson, o Wellington e o Aldo.
né? São pessoas muito queridas, que a gente foi se conhecendo nessa vida toda aí, tá? E sem deixar, né, os meus filhos, minha família, que sempre me apoiam, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui hoje tem dedos e mãos dessas pessoas, tá bom? Pessoas que me ajudaram nessa caminhada de transformação intelectual, estudando filosofia, que eu acho que eu sou aprendiz ainda, e também lidar com a minha espiritualidade. Hoje eu estou totalmente concentrado em entender, compreender o que é essa espiritualidade. Para mim, a ayahuasca é uma espiritualidade na medida que ela entra dentro de mim, né? E é mais ou menos assim, é uma entidade, é uma energia que vai liberando todos os controles, regras, normas, para que eu possa expandir a minha espiritualidade, tá? Bom, o título que eu dei hoje é como eu me sinto hoje. E o verbo tornou-se sujeito. Filosofia e ayahuasca, cuidadoras da vida. Sensar, né? O que é sensar? O sen é o sentir com a ayahuasca, né? E o pensar com a filosofia. A ayahuasca, juntamente com a filosofia, me enviaram para esse mundo fantástico, enigmático da minha vida interior. Tá? Eu considero as duas deusas. Né? Por que deusas? Porque elas me encantaram, né? Abriram portas, abriram caminhos, aprendi muita coisa, claro, com muita dor, com muita disciplina, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco do que eu sou, de como eu sou, tá bom? Bom, eu escrevi alguns textos que eu quero ler para vocês, do que eu pensei sobre ética, é mais filosófico. Depois, no final, a gente conversa a respeito da ayahuasca. Tá? Primeiro texto. Pensando o mundo e a ética para manter as condições de sobrevivência do humano. Tá? Primeiro, como pensar a ética a partir das contradições e paradoxos num mundo que produz uma ciência usando a natureza simplesmente como objeto descartável? 2. Como pensar o modelo de ética nesse mundo da ciência e da técnica em que seus pesquisadores, dedicados no mesmo espaço e tempo a pensar princípios, paradigmas de vida e de morte, ampliando sistemas de comunicação, liberando todo tipo de informação, levando mecanismos sutis, invisíveis e aberrantes de censura e todo tipo de acontecimento. Que tipo de mundo é esse onde troca-se saber pelo poder, troca a solidariedade pela propriedade, a cooperação pela competição, a democracia pela demagogia e o coletivo pelo individualismo? É bem o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá? É assim que eu vejo. Bom, vocês podem depois protestar, questionar, enfim. Será que a relação do ser humano moderno com a natureza viva está chegando ao fim com a hegemonia da relação com o artificial, com máquinas inteligentes dotadas de racionalidade? Bom, dizem que a ciência não pensa, funciona como objeto de brinquedo na vida do intelectual pesquisador. Bom, o que nós precisamos hoje? Domar as nossas paixões e o destino tornou-se prioridade desse homem moderno. Só rupturas drásticas poderá levar a outro deslocamento da vida, como sua existência diversa. Como eu sempre falei, o pessoal já sabe que vida para mim é fluxo, é movimento. Lá para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Como sabemos, sabemos que ser o homem criador das suas próprias condições de existência, sempre a partir dos desejos, das suas escolhas, das suas necessidades e dos seus direitos. Como sair desse mundo onde tudo foi transformado em mercadoria, permitindo variadas e diversas transações?
Como sair desse estilo de vida universal, homogêneo e determinista, facilitando todo tipo de excitação para esse consumo frenético e sem controle? Como sair desse mundo da obediência à servidão voluntária e religiosa a líderes, definindo crenças, valores e verdade apenas por convicções pessoais? Como lidar com essa diversidade, com o estranho que nos afeta o tempo todo? Como evitar a dor, o sofrimento e as doenças das incertezas desse tempo absurdo e espaços ocultos? Eis as questões a partir dessas interrogações socráticas, na busca de compreender esse movimento brutal do que é a vida. Observamos que atualmente, advento de um mundo onde há a disseminação da mentira, do falso e das visões de modo livre, pregando e defendendo uma existência quase infinita e imortal. Nesse lugar, a liberdade é falsa, a justiça é falsa, porque mantém privilégio e direito dos mesmos. A virtude é falsa, porque produz desigualdade. Com isso, tudo foi se criando esse ser humano da concórdia, da submissão, da obediência e da boa-fé. Ao renunciar a si mesmo, tornou-se presa fácil da escravidão, das superstições, da moral, da servidão, das convicções, das convenções de normas, regras e leis. Com o advento da modernidade, a partir de Descartes, o mundo da natureza foi substituído pela razão e a ciência. O penso logo existe eliminou os cuidados de si mesmo, pelo conhecer sem precedentes. E assim inauguramos uma civilização do desaparecimento da vida, do abandono do sujeito de si, da urgência, emergência da técnica. Enfim, de um ser humano, do poder, do saber, mas sem sabedoria e sem história. A existência passou a ser definida por um padrão sem crítica, sem senso crítico. O que nós temos hoje, um ser humano que vai como vai, né? Não pensa, não... Por isso que há muita patologia, muita doença, porque é um ser humano que não consegue olhar para si, não tem cuidado consigo mesmo. Como pensar a ética nesse cenário tão conturbado e performático? Sabemos que a ética dos antigos era pautada por formas de cuidar de si para se conhecer melhor. O estilo de viver buscando verdades significativas para si mesmo, como mecanismo de aprendizado, do cuidado do outro. Estavam, portanto, vinculados aos ideais de liberdade da palavra honesta, compromisso com a palavra verdadeira, tudo para manter o equilíbrio e a harmonia dos cidadãos. O cidadão tinha direito à palavra livre. Então, era isso. Né? Na Grécia primitiva, o sujeito ele tinha essa fala livre, sabe? O direito à palavra. Ser feliz era uma virtude do viver bem. A vida era uma arte. Esses procedimentos priorizavam sempre o bem comum da polis, da cidade. Está dando para acompanhar, pessoal? Sim, tá tranquilo, perfeito, pode seguir. Para o mundo moderno, o cuidado perdeu seu lugar para o conhecer a ciência praticada a todo custo. Ou seja, a partir da modernidade, principalmente hoje, não há nenhum tipo de preocupação com o cuidado de si, com a ética. O que a gente vê é a moral tem hegemonia total e plena. Tudo vem de fora. O sujeito não consegue mais olhar para si e cuidar de si. A ética do mundo antigo visava no ser humano a ampliação da alma e o fortalecimento do espírito como lugar divino e sagrado. Agora, qual ética se propõe o mundo moderno atual? As verdades foram sendo substituídas pelas tecnologias e seu manancial incrível de técnicas a partir dos conhecimentos da física, da matemática e da mecânica automatizada. Né? Que a gente vê hoje que a máquina paulatinamente está substituindo o humano e a gente não tem o que fazer. A ética foi substituída pela moral pastoral
e de rebanho, fazendo desse humano um ser de renúncia e obediência, um serviçal da técnica, um escravo de si mesmo, já não pensa, apenas repete o que vem do exterior a si. Ou seja, nós hoje estamos muito focados para fora, né? Voltar-se para dentro, para a sua espiritualidade. É uma coisa que, né, não há mais espaço. O viver não é mais a construção do bem comum. A vida deixou de ser arte para transformar em objeto descartável. A vida com movimento hoje está a cargo dos algoritmos. Deixo essas perguntas para acender a luz dos nossos pensamentos. O que é o mundo? O que é a vida? O que é o ser humano? Como fazer da nossa vida uma arte novamente sob o comando da ética e não dessa moral de rebanho? Então, gente, esse foi o primeiro ensaio que eu fiz para contextualizar, né? Assim, por que que eu busquei a espiritualidade? Por que que eu busquei na ayahuasca e na filosofia essa compreensão de quem eu sou, né? Eu quero me conhecer. Só que conhecer implica em cuidado, implica em ética, implica em virtudes. E quais são as virtudes para atingir a verdade, né? O cuidado. Se você não cuida, né? Bom, um pouco mais então. O que é a vida para mim hoje? Vida é um tempo, vida é fluxo. Vida é como um rio correndo por terras entre curvas e retas no horizonte. Vida, portanto, pode ser tudo, se atento estou para meus desejos e vontades. Vocês sabem que nós somos frutos da nossa vontade, desse poder, né, das necessidades que hoje, praticamente, as nossas necessidades são controladas de fora, do exterior, pelos algoritmos, né, e pelos nossos desejos e vontades. Vida é liberdade, vida é fugir do controle para olhar as cores e sons, escutando o barulho dela sem nenhuma censura. Vida é se permitir e jamais renunciar. Porque o que acontece hoje? Nós vivemos um tempo em que o ser humano é um sujeito submisso, é um sujeito escravo, porque tudo vem de fora dizendo o que ele tem que fazer. Ele renuncia àquilo que é mais importante de si, que são os seus desejos, as suas vontades, né, a sua espiritualidade. Vida é cuidado, abrindo espaço para as oportunidades de se conhecer um tanto mais a cada dia. Vida é um sopro, mas pode ser a calma ou a sombra de uma árvore. Vida pode ser tudo, quando vou me abrindo, mesmo sabendo que às vezes dói. Vida é distância, porque jamais saberemos aonde vai dar toda essa corrida louca, imensa e complexa que a gente está hoje. O tempo hoje está extremamente acelerado, né? Como o tempo ele faz parte do meu interior, então a gente tem esse ser humano confuso, perturbado, que não sabe bem quem é. Portanto, viver a saber fazer de nossa existência uma obra de arte onde não há lugar para o feio e nem para o belo. Cabe tudo. Vida pode ser tantas e poucas as palavras que vou espalhando ou colhendo por onde ando. Vida é um lugar sagrado, onde vou sendo santo e diabo ao mesmo tempo. Vida para mim é deixar e fazendo dela o que desejo, porque sempre algo vai faltar, né? Ato contínuo de um desejo satisfeito, eu tenho uma insatisfação e vou à procura de algo novo. Essa é a nossa função da vontade, do desejo, né? Vida são sonhos que vou transformando em realidade, sempre persistindo. Vida é esse movimento onde há imensas dialéticas entre o dentro e o fora. Vocês sabem que o tempo tem a ver comigo e o espaço tem a ver com fora, né? Vida é caminhar sendo porque um dia tudo vira lembrança do que se fez e se faz agora. Vida é caminhar sendo porque um dia tudo vira lembrança do que se fez e se faz agora. Vida é desbravar essa floresta com árvores de tantas espécies que compõem o nosso corpo.
Se a gente parar e comentar um pouco assim, que eu tenho refletido, mesmo estudando filosofia e ouvindo tanta gente falando, refletindo, pensando acerca eu chego à conclusão assim, como nós somos uma máquina perfeita e extremamente complexa. É um pouco mais... vida é desbravar essa floresta com árvores de tantas espécies que compõem nosso corpo. É um pouco mais acelerado quanto jovem e vagaroso na velhice. Então, às vezes, explicar a vida não é a melhor razão, não é racional. Não tem explicação da vida. O importante é viver. Entre o amor e o ódio, guardamos emoções que uma opinião jamais pode ser a razão de toda uma vida. Vida pode ser poesia, cabendo, vírgula, verbos, substantivos e pontos. Então, essa é uma reflexão sobre o que é a vida. E o mundo? O que é o mundo? Como vejo esse mundo atual que permitiu a existência da minha vida? Veja bem, eu sou um cara que conheci telefone quando eu fui para São Paulo, eu tinha 20 anos. Foi para lá que eu conheci televisão, né? Então, assim, a minha vida sabe, às vezes eu olho para trás e falo assim, gente, quanta mudança, quanta coisa louca, né? Eu também, na década de 60, né, lembro muito bem que foi a época que se criou a pílula anticoncepcional, que foi uma puta revolução no mundo feminino. Tá? Reflexões para uma terça-feira de troca de saberes para um mundo novo. Hoje é o que nós estamos fazendo, né? É preciso mudar esse mundo que não serve mais para a vida humana. É preciso mudar esse ser humano ressentido, cheio de raiva e rancor por conta desse mundo de hoje. Para isso, precisamos mudar as nossas ideias. Lembrando Platão, né? Para mudar as ideias, precisamos de palavras novas que dê outro significado a esse mundo. O que são palavras? Né? Que língua que nós falamos? Por que falamos? Né? O que são essas palavras? Vivemos um mundo onde as palavras são envelopadas, não são livres. Enfim, é preciso mudar tudo. Eu diria que é necessário destruir tudo e recriar tudo novamente, começando do nascimento desse novo sujeito. E é por aí que eu trilhei a minha caminhada, pessoal, a partir do estudo da psicanálise, depois a filosofia, me encantei com a filosofia e depois com a ayahuasca. São minhas deusas, né? Estou aprendendo muito com elas. Primeiro lugar, mudar a si mesmo, buscando um outro ser com novas ideias, novas palavras, novas percepções, novos sentidos, se abrindo para essa possibilidade de criar um mundo novo, um novo mundo novo. Então, assim, comece por você. Não espere do outro. Faça algo que tenha sentido para a tua vida. Nesse sentido, é importante orar para os desejos. Olhar para as vontades, olhar para as insatisfações e agir de forma radical a si mesmo, para tornar-se outro sujeito capaz de responder a outras necessidades desse outro mundo. Sabe essa coisa assim? Nós estamos na bolha, tem que sair da bolha. Eu estimulo vocês e, assim, vai buscar, construir esse mundo outro que está aí. Basta a gente dar oportunidade, dar vazão para nossas ideias, nosso desejo, nossa vontade, sempre questionando, interrogando. Por quê? Por que faço isso? Minha pergunta é, como sair dessa ditadura do fazer, fazer e fazer, sem sentir e experimentar todas as sensações desse outro ser como sujeito desse mesmo? Por isso que é a ética. A ética vai te levar ao sujeito desse mesmo, a esse si que é a nossa alma, que é a nossa espiritualidade. Aprendi isso com Michel Foucault, que estudou lá os primitivos, né, os filósofos
gregos é que tinham essa proposta. Minha tese é usar como estratégia dessa evolução pessoal a filosofia para acessar essa espiritualidade sagrada com poder de levar a esse caminho das mudanças, permitindo a esse sujeito tornar-se um outro mais cuidadoso de si mesmo e de todos os outros próximos de si. Fazer da sua vida uma obra de arte para a contemplação, celebrando cada minuto como se fosse o último. Essa minha reflexão nesse momento em que as ilusões de uma salvação oriunda do mundo religioso impedem esse sujeito de sentir e prazer de tornar-se um outro a partir de si mesmo, renunciando à sua espiritualidade. Vocês perceberam que religião não existe mais na minha vida. Tá? Eu estou muito focado no meu ser, o que eu posso fazer da minha vida hoje. Porque o que eu faço hoje, para mim, vai dizer o que eu sou amanhã, e assim sucessivamente. Né? Não ser vítima de uma moral ou buscar uma salvação, né? Um absurdo, né? Eu preciso morrer para ser salvo? Salvo de quê? Então, gente, esse é o mundo, essa é a visão que eu tenho desse mundo hoje, que ela está sendo construída a partir dos meus estudos em filosofia, das minhas reflexões acerca da minha experiência com a ayahuasca, que mexe, que dói pra caramba, depois eu vou contar para vocês como é que é, mas que renova lá por dentro, revitaliza, me dá esse poder de ir mais, vai à frente. Quarto texto. Um pouco de reflexão sobre o viver e o humano. Viver é saber lidar com tantas diversidades que a vida nos oferece hoje. Se a gente olhar próximo de nós, eu tenho me dedicado a isso, a ver as plantas, conversar com as plantas, com os passarinhos, com as vidas pequenininhas, com formiga, com borboleta, e é uma maravilha, né? É tanta diversidade, e sem contar os seres humanos que estão próximos. Ser tolerante com o estranho que muitas vezes habita em nós, e também com outro diferente de mim. Saber ouvir não basta apenas, é necessário escutar, deixando entrar dentro de mim esse outro me afetando. Vocês sabem que vida é afeto, o tempo inteiro. E afeto dói, mas dá prazer. Te leva para um outro lugar. Se você não ficar como vítima, reclamando, sabe, chorando o tempo inteiro, dizendo que a vida é amarga, que a vida é ruim, né? É olhar esse desafio. Só assim posso construir vínculos, porque separo o que é meu do que é do outro, sem medo de ser ameaçado. E assim vou fazendo parte nessa relação de vínculos. Porque o importante na vida, gente, é criar vínculos, vínculos afetivos com tudo, toda a vida. Tá? Eu gosto muito de orquídea. Eu comprei uma orquídea lá há um mês e meio atrás, em São Carlos, e ela é bem raquitinha e tal, mas eu botei no meio das outras. E ontem eu estava olhando, e ela está assim, tristinha, está falando, você tem que tirá-la de lá, trazer para dentro de casa e cuidar dela. Até uma planta sente. Tá? Há nessas relações de existência algo que perpassa o próximo, a intimidade, o distante, os de cima e os de baixo, os nãos e os sim. Essa é a forma como eu vejo uma relação. Essa é a pérola mágica e maravilhosa de fazer da vida uma arte. Filosofia é isso. Construir a vida como uma obra de arte. O que o artista, né? O artista, ele olha para a pedra e fala assim, poxa, vou fazer uma igreja. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Porque não somos finitos, gente, vamos morrer. Um dia a gente vai parar, tudo isso para. Como? Sem
sentir com a ayahuasca e pensar com a filosofia. E assim o verbo vai se tornando sujeito. Eu sou, eu penso, eu permito, eu quero, eu vou, eu levo, ou seja, fazer do verbo sujeito substância. É assim que eu faço com a minha vida. Aprender a conjugá-los em sua extensão é a demonstração da beleza da vida. Fazer da vida uma arte de ser, de existir para ser, pensar, sentir e ir plugando em tudo que faz parte da nossa vida. Tá? Eu sou. Mas como sou? Quem sou eu? Por que sou assim e não de outro jeito? Essas são perguntas, gente, que eu fui fazendo. Me lembro quando eu comecei a tomar ayahuasca pela primeira vez, foi um negócio. Porque assim, a ayahuasca, quando você toma, tem. Vou contar um pouco aqui para vocês como é que é. Você toma, dá um pouquinho, amarga, um negócio em inglês, você está se arrepiando tudo por dentro. Aí você fica um tempo tudo em silêncio e ela vai agindo dentro de você. Você não pode rejeitar, você não pode ficar, ai, que coisa horrível. Deixa ela entrar. Ela vai abrir porta, janela, tudo que você tiver dentro, ela vai abrir. Né? E depois, eles começam, né, eu vou sempre quando tem pajé, eles começam tal, todos rezos. Na língua deles, eles começam a falar, é como se fosse uma reza, eles chamam de rezo. Aí começa a tal de miração, porque ela é um psicodélico. Né? Ela entra dentro da sua vida consciente, da sua vida inconsciente. A primeira vez, gente, que eu fui, foi maravilhoso. Eu me vi, de repente, assim, num jardim correndo, cheio de flor, de tudo quanto era cor, tudo flor de todo jeito, passarinho de todo jeito. Eu fiquei uma hora naquele negócio, corria para lá e para cá, que nem doido, maluco. Foi maravilhoso. Voltei encantado. Mas eu também já me vi morto. Eu olhava de cima, os vermes me comendo, e eu ia. Muito louco, né? Essa é a ayahuasca, viu? Ela mexe com a gente, tá? Então, lidar com toda essa beleza da vida, com vitalidade, com liberdade, com autonomia e com coragem, são ingredientes que facilitam a construção desse ser que desejo para mim mesmo. Esse é o processo de toda uma vida, de uma alma que deseja expandir sempre. O que nós temos que fazer com a nossa vida, gente? O que nós temos de mais sagrado? É a nossa alma. Dizem, né? Eu estava lendo um teólogo que ele dizia que a alma é essa coisa viva que nós temos. E ela quer expandir, ela quer espaço, ela quer, sabe? E é isso que a gente tem que fazer, né? E para tudo isso acontecer, é preciso de muito cuidado. Não pode sair que nem louco, né? Muita responsabilidade consigo mesmo. A gente tem que saber o que eu posso, até onde eu vou. Né? E assim, praticando essa ética do cuidado, vou me conhecendo e reconhecendo. Por exemplo, essa última, eu fui no sábado tomar, foi uma paulada, tá? Eu me vi dando a luz de um outro Jair. E, na verdade, eu voltei lá para trás e me vi com 10 meses de idade. Aí, de repente, assim, eu tive que andar muito rapidamente. As minhas pernas bambiou, eu não conseguia ficar de pé. Foi uma coisa maluca, maluca, sabe? Então, assim, é reconhecer, revitalizar essa história de vida com outras energias. Né? Reescrever a história de vida faz parte dessa dimensão. Diria que a lucidez dessa luz, do conhecer a si mesmo, vai nos desviando da ignorância e da estupidez, nos levando para esse estado de consciência de si, o estado da alma, a busca da espiritualidade plena. É isso, gente. Eu sei porque faço assim sempre desse jeito. Pelo menos hoje eu tenho muito mais consciência, sofro menos. O tempo de agir está dentro de mim. O comando é meu. E com o movimento de experimentar ou ir atrás das curiosidades, vou garantindo a exploração de aspectos para fortalecer a minha vida.
Tudo está dentro de mim. Na minha relação com a natureza, está tudo aí, gente. A natureza, o cosmos é maravilhoso. A gente sair desse senso comum, dessa bolha que leva a gente para um lugar sem sentido. Perguntar, questionar, investigar, interromper, interrogar, avançar, recuar e avaliar. São alguns dos verbos substantivos que me conduzem da mentira à verdade, bem como do ódio ao amor. São eles como sujeitos de mim para mim mesmo, me fazendo caminhar sempre de cabeça focada na natureza. A minha e tudo, faltou alguma palavra aqui, a minha e tudo que está, a minha e é tudo que está próximo de mim, a minha vida e toda aquela que está próxima de mim, sem censura e sem acaso. Tá? Então, assim, olha, eu tinha um ressentimento por conta da educação, de família, relacionamento familiar, e era uma coisa que me incomodava muito, me atrapalhou muito na vida. Quando eu comecei a estudar e comecei a tomar ayahuasca, eu me lembro a terceira vez. Eu via tanto fantasma correndo atrás de mim, e de repente, sabe, me deu uma raiva de estar correndo daquilo, e os fantasmas não significavam nada, era produção da minha cabeça racional. Aí eu vi cair em si. Eu preciso combater esse ressentimento. Que é isso? Que coisa que eu estou trazendo que não é minha? Então é mais ou menos isso. Tá? Ser humano é um projeto perene de uma vida toda. Ser humano, humanidade. Tá? Esse movimento com esse fluxo vai me afetando e, por meio da reflexão, chego às verdades permitindo a expansão do si mesmo, da expansão da alma. Vida é, portanto, um projeto de existência do si para rompimento do humano que me habita. Então, assim, se a gente não olhar com uma certa condescendência, eu diria um pouco de. Eu não gosto dessa palavra, compaixão, mas, sabe, assim, encarando de frente. Poxa, por que eu estou sendo desse jeito? Por que eu sofro tanto? Por que eu não posso ser um outro sujeito? Eu estou dizendo para vocês que na minha velhice eu estou construindo isso. Ah, isso é fácil? Não é, gente. Dói. Dói. Mas é belo. Né? Esse é o lado divino e sagrado que pertence a cada ser humano indistintamente. Eu pertenço a mim e não a um pai metafísico transcendente. Bota isso na cabeça de vocês. Tá? Morreu, acabou, gente. Pelo menos é assim que eu penso. Tá? Então, assim, eu já superei essa coisa na religião. Ah, a religião é boa e tal. Para mim, não. Eu vivi tudo, sabe? Não aprendi nada. E assim vou fazendo muitos encontros comigo mesmo nesse jogo de ondas desse mar da vida. Sem renunciar a nada, mesmo doendo e causando sofrimento. Porque viver é assim mesmo. Então, essa é a vida, um pouco do que é a vida. Então, uns pingos, agora vou entrar um pouco no lado pessimista. Eu comecei a estudar, por acaso, a escola de Frankfurt, e tomei, assim, encantado com Walter Benjamin. Ele era um louco, maluco e tal. Eu achei que ele era um velho ranzinza e tal. Muito pelo contrário. Ele se matou, tomou um veneno lá, um remédio, porque os nazistas iam pegá-lo. E ele não permitia estar na mão de um nazista. E aí, 2 dias depois, os russos chegaram e acabou a guerra. Né? Loucura. Bom, uns pingos de reflexão sobre a vida dita humana, vida contemporânea, um lugar a partir de estudos sobre os filósofos da escola de Frankfurt. Eles são vivos, né? Acho assim, o Adorno eu
Estou lendo a dialética do esclarecimento, mas tem que voltar a ler tudo de novo, porque é fácil para entender. As verdades, bem como o amor, perderam espaço para as mentiras e o ódio. Não há problemas no ato de mentir. É o que a gente vê hoje. Aliás, né, do século XX para cá, com tanta guerra, mentira é uma coisa natural. O capitalismo mente com a maior cara de pau. As pessoas não têm problema nenhum com a mentira, nem o advento do fake news hoje. As relações humanas são espaços e um terreno para disputas, agressões e violências sem sentido, que a gente vê hoje. Por que se mata tanto jovem? Por que o homem mata tanto as mulheres? O que há por trás disso? Deveria e poderia ser um lugar de solidariedade e compreensão. A relação é isso, gente. Quando eu compreendo o outro, eu estou junto do outro, né? Eu entro no outro, o outro me permite eu penetrar nele, a gente cresce, os dois. Saímos essa dialética que me leva para a expansão da alma e iluminar a minha espiritualidade e a do outro. O que esse sistema bruto fez conosco, pessoas dotadas de sensibilidade? Viramos bárbaros. Sujeitos ressentidos, com raiva, incapazes de escutar o outro, mantendo diálogo de verdade em busca de sabedorias. Liberdade para falar verdade, mesmo divergindo. Hoje não há espaço para o diferente, para ideias, para divergências. Né? Tudo na bolha. E alguém fala e você tem que falar, repetir tudo aquilo. É uma repetição que não tem tamanho. Aquilo que Kant falou, né? A gente está num mundo da infantilidade, da imaturidade, não saímos daí. Não conseguimos avançar para o espaço público, ficamos presos nessa coisa miúda. Né? Esse mundo tecnológico irracional está destruindo aos poucos o que há de humano na gente. Não somos máquinas. Não somos máquinas. Somos gente. Nós temos pensamento, sensação, emoção, né? Desejo, vontade. Tudo isso faz parte da nossa vida. Uma máquina não é isso. Vivemos a tirania dos desejos e das vontades sobre nossas decisões. Não sabemos escolher mais o que necessitamos. Viramos mais que objetos alienados. Somos menos que mercadoria. Somos coisas que podem ser descartadas sem nenhuma culpa. Sem nenhuma. Sem nenhuma. Ah, matou o cara? Ah, tá, tudo bem. Ninguém se preocupa mais. Né? Os afetos da vida moderna já nos empurrou precipício abaixo. Tá? É assim que eu vejo. É assim que eu estou olhando para a vida. Nós estamos num precipício que eu não sei onde que vai dar. O conformismo nos abdicou de sermos simples e felizes uns com os outros. Olha, eu ajudo o pessoal da periferia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá a alegria, lá a felicidade, a troca, a afeto. Apesar da pobreza, da miserabilidade material deles, mas na intimidade há muito amor, há muito afeto. Esse é o grande mal dessa civilização, onde a inteligência é usada com fins bélicos e destrutivos. Perdemos o dom de imaginar e de criar para competir e desvalorizar. Perceberam? É um mundo de competição. Eu não suporto o outro que está próximo de mim. E aí eu desvalorizo, eu destruo o outro. Né? Aí parece tudo que você pode imaginar. E o pior de todo sentimento é a inveja. Tem um ditado popular que diz o seguinte: a inveja é como um carvão, é como quando aceso queima e quando está apagado suja. Ou seja, a inveja destrói uma vida e a vida do outro. A filosofia nos ensina a arte de viver bem, mas o sistema adotou uma cultura que nos transformou
em demônios. Demônios meu e do outro. Diabos de nós mesmos. Por que tem tanto mal-estar? Porque não se para, tudo busca fora de si, não olha para dentro de si. Eu não suporto o que encontra dentro de mim. Aí fico doente, tomo remédio, né? Hoje eu vejo, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, eu sou, sabe? E dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. E a pessoa não consegue olhar para dentro de si e alterar esse status qual que está aí dentro, matando aos poucos. Às vezes, a solidão e o isolamento nos conduz a essa solidão pessimista. É um pouco que eu sou, viu? Queria ser um outro, mas essa realidade construída com pulso de ferro faz brotar em mim a pulsão de morte no lugar da pulsão de vida. Estar junto não nos fez seres comuns, capazes de lidar com a beleza de tanta diversidade. Penso que a unidade não se faz fora de mim, mas dentro de mim, da minha alma, mesmo estando distante. Sou uma pequenina parte do cosmos, mas o cosmos também é parte de mim. Então, essa relação, sabe? O Spinoza falava isso, né? Essa unidade. Eu sou o cosmos, mas o cosmos está dentro de mim. Né? Penso que a unidade não se faz fora de mim, mas dentro de mim. A alma, da minha alma, mesmo estando distante. Sou uma pequenina parte do cosmos, mas o cosmos está em mim também. Então, esse é o meu olhar. Não de esperança, mas de presença, de constância nessa vida que flui em mim. Sabe, acordo todo dia pensando nessa vida. Que outro sujeito vai brotar em mim. O que eu vou fazer? O que eu vou experimentar? Como agir? Pessimista e realista, sem perder o foco do cuidado de si como um sentido ético para a vida. Ou seja, mesmo olhando para esse mundo que, sinceramente, eu acho que não há mais retorno, eu ainda continuo cuidando de mim. Bom, eu vou falar um pouco agora. Está indo bem, ô Flávio? Sim, tá perfeito. Vamos lá. Tá. Eu queria falar da minha relação com vocês, acho que já fui contando um pouco do que é ayahuasca. Pensa assim, gente, a ayahuasca é uma coisa que, tudo que eu vou falar para vocês aqui é aquilo que eu comentei no início. A ayahuasca é sentir, sabe? E sentir, quente, frio, é doce, amargo, é essa dialética da vida, né? Dói, dá prazer, né? Mas eu aprendi um pouco de uma ética trabalhando com ayahuasca. A ética que aprendi tomando ayahuasca e medicinas da floresta, porque assim, ó, na minha casa eu tomo rapé todo dia. Aliás, se vocês quiserem um dia tomar rapé, viu, Flávio? Podemos combinar, viu? Tomar rapé, tem o sangue de dragão. Sangue de dragão, eu acho que se corta, você passa 2 dias depois, está tudo cicatrizado. Tem o. Como é que chama? Tem um outro olhinho que você põe no olho, e aí arde pra caramba. E tua, tua luz, né, a dimensão do olhar, se amplia para o outro lado. Bom, além da medicina da floresta, tem bem como estudando filosofia. Então, assim, ó, eu estou há 5 anos tomando ayahuasca, estudando psicanálise e filosofia, já vão para quase 20 anos, gente. E eu ainda me considero um aprendiz. Eu olho para minha. Tem uma biblioteca aqui atrás, tem um monte de livro, eu falo assim, não vai dar tempo de ler tudo que eu quero. Mas, enfim, a vida é assim, né? Não dá para fazer tudo. Então, assim, primeiro, ser livre para experimentar tudo que vai ampliando minha capacidade de sentir e refletir sobre a minha existência, como ser, como um humano ser. Antes de tudo, qual que é o lado humano meu? É uma coisa para a gente descobrir. E também agindo sobre minha alma.
facilitando o nascimento de outros sujeitos em mim, mantendo sempre parcimônia, o equilíbrio, a harmonia e a honestidade com a minha verdade. Tá? Segundo, liberar entulhos de ódio, ressentimento, de tristeza que porventura causam estresse e agonia. Tá? Terceiro, ampliar sempre a pulsão de vida e entendimento do pessimismo da pulsão de morte. Ser verdadeiro e honesto comigo mesmo na hora da dor e das perdas. Libertação acerca dos preconceitos, dos estigmas, das ilusões, das superstições, das convicções, bem como desse determinismo cultural. Tem que procurar o que é meu, que faz parte de mim. Ser flexível comigo mesmo e nas minhas relações de sociabilidade com o outro. Conviver com a dor e com o prazer, sempre com alegria, porque a vida é um eterno retorno de tudo que experimentamos. Sempre tomar o chá da ayahuasca com força, coragem, permitindo situações plenas dentro do meu mundo consciente e consciente. Toda vez que eu vou tomar ayahuasca, eu vou assim. Ó, toma, Deus, entra dentro de mim e faz o que tem que ser feito. Bom, vai doer? Não tem problema. Se eu morrer, eu vou morrer mesmo, então tudo bem. Definir cuidado de si e conhecimento de si, ou seja, a espiritualidade, como uma condição para acesso à verdade de si. Então, veja bem, eu defini para mim que o cuidado de si, o si é a minha alma, e o conhecimento de si, dessa alma, expandindo essa alma, ou seja, a minha espiritualidade, é a condição para o acesso das minhas verdades. As minhas, não a do outro. Primeiro as minhas. Tá? Então, vai ser um pouco do que eu levo, assim, para a minha vida. Estou estudando filosofia, estudando ayahuasca, eu moro sozinho, eu aprendi a cozinhar, cuidar de mim, lavar roupa, sabe? Tudo velho, foi de velho. Tá? Bom, eu escrevi um texto aqui, mais para falar um pouco da arte, a vida como arte. A arte para a celebração da ética do viver com cuidado. É inequívoco que experimentamos uma daquelas épocas históricas em que o horror da catástrofe parece forjar até mesmo o ar que respiramos. E para finalizar o nosso encontro, um pouco de poesia para suavizar nossa existência. A primeira parte do poema, Passagem da Noite, de Carlos Drummond de Andrade. Diz lá: é noite. Sinto que é noite, não porque a sombra descesse. Bem, me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou. Fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. E que adianta uma lâmpada? E que adianta uma voz? É noite no meu amigo. É noite no submarino. É noite na roça grande. Cheirindo isso. É noite, não é morte, é noite. De sono, espesso e sem praia. Não é dor, nem paz, é noite. É perfeitamente a noite. Essa é uma parte, tá? Aí escrevi um pouco aqui. Mas salve, olhar de alegria e de encantamento. E salve, dia que surge, os corpos saltam do sono, o mundo se recompõe. Que gozo na bicicleta! Existir, seja como for, a fraterna entrega do pão. Amar, mesmo nas canções, de novo andar, as distâncias, as cores, posse das ruas. Tudo que à noite perdemos, se nos confia outra vez. Obrigado, coisas fiéis. Saber que ainda há floresta, sinos, palavras, que a terra prossegue seu giro e o tempo não murchou. Não nos diluímos. Chupar o gosto do dia. Clara manhã, obrigado. O essencial é viver.
É noite de luz, nossos demônios e fantasmas dançaram em seus corpos ritmados e cantaram palavras com sentimentos e emoções oriundas do fundo da alma. É na noite que vêm os fantasmas e os demônios. Essa diversidade sendo cuidada é fascínio pela vida, pela existência e pela espiritualidade sendo transformada, renovada, recriada e restaurada. Dar à luz no sábado, falando um pouco aqui, no sábado eu dei a luz, e sentir esse nascimento hoje me fez sujeito de muitíssimos sujeitos. Tá? Então, escrevendo esse texto aqui, viajei, gente, foi uma coisa maravilhosa. É mágico perceber esse nascimento brotando devagar com tanta amorosidade. E assim vou usando minha liberdade e minha autonomia com ética, enfrentando os riscos e os perigos da vida, por ser um sujeito que age e fala a verdade de si, e a do mundo que me acolheu em seu colo, com coragem, sem medo de errar e de sofrer. Eu ainda posso corrigir ou aceitar meus erros com naturalidade e com maturidade natural. Nesse ciclo da minha vida, é proibido esperar. Eu não posso esperar. Posso recuar. Tem que avançar sempre. E saber do prazer de construir essa vida, recriando e reinventando o que aqui expresso com doçura e alegria. A vida urge. Viver, gente, é isso. Viver é uma arte. Por isso procuro ser esse artista todos os dias. Eu sigo vivendo, aprendendo cada dia mais, ser esse bruxo de mim mesmo. Porque ele é o caminho. Sendo esse bruxo, eu vou para um lugar onde estão as minhas verdades. Sem medo. Às vezes dói, mas é assim. E a medicina da floresta é uma parte desse vento iluminando sempre esse coração, que ama cada vez mais. Então, esses foram os textos que eu escrevi, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para falar, ou querem saber um pouco mais da ayahuasca, tá? É assim, eu falei para o Flávio que se você pegar na inteligência artificial, e tiver o capricho de olhar lá e fala sobre os... Porque são dois componentes, tá? Eles têm efeito quando você usa os dois juntos. Se usar um ou outro separado, não tem efeito nenhum, né? E é uma substância dos povos originários, dos indígenas, lá para trás, né? Eles valorizam muito essa, sabe, os mais velhos, né? Como é que chama? Fugiu a palavra agora. Os ancestrais, né? E tem todo um mundo místico por trás. Eu, assim, gente, tem gente que vai para o ato e transforma aquilo lá na cerimônia como um ato religioso. Eu não. Eu, como eu falei para vocês, já superei. Eu estou lá ligado e eu sei porque, assim, eu deixo, eu me entrego, porque sempre se eu estou meio mal, alguém vem e me socorre. Que nem dessa vez, a minha pressão chegou uma hora 23/13. Aí alguém falou, chama o SAMU e tal. Eu falei, não precisa não. Vai ficar tranquilo que eu não vou morrer, não. Isso é coisa ruim. Então, é isso, sabe? Assim, eu, quando vou para a ayahuasca, eu olho a ayahuasca como se fosse uma deusa. É algo que eu não sei explicar. Porque as coisas que eu já vi, que eu senti, o dia que eu tomei ayahuasca, na miração lá, eu me via voando e meu corpo sendo comido por vermes, sabe, sendo destruído. Aquilo me deu uma alegria. Depois que passou, eu falei, mas cara, por que você ficou alegre com a sua morte? Até hoje eu não sei explicar por quê, né? A primeira experiência que eu tive foi maravilhosa. Aí eu tive uma fase que eu via fantasma, toda vez que ela via fantasma, que diabo!
Até que eu descobri que os meus fantasmas estavam dentro de mim, eram os meus ressentimentos, as coisas que eu guardo e que vai criando teia de aranha, tá? Tem que jogar fora, porque senão não tem espaço para coisas novas, né? Eu diria para vocês assim, que a ayahuasca não é fácil, mas eu me fortaleci muito tomando ayahuasca. Eu já fiz exames, porque assim, às vezes eu vou lá e tomo, além da ayahuasca, tem um veneninho de um sapo da Amazônia que eu tomo, tá? Chamado cambô. E ele é terrível, né? Te leva lá, poxa, tem gente que vomita, eu não vomito, não consigo vomitar. Eu venho para casa, quando eu chego na minha casa, eu vou soltando tudo por baixo, sabe? É, então, assim, 2 vezes que eu fui, que eu tomei o ayahuasca e tomei o cambô, eu fiz exames de sangue. Eu me lembro que ele veio para mim, a médica de Campinas, e falou, gente, o que você fez? Os resultados estão excelentes. Aí eu falei para ela, doutor, eu tomo ayahuasca e o veneno do sapo. Ela falou, você é louco, cara? Eu falei, acho que sim. Aí eu falei para ela, doutora, os loucos são saudáveis. Se a gente não for louco, o que vale essa vida disso? Né? Então, gente, e eu estou nesse caminho, nessa toada, né? Tá? Gosto muito. Eu estou lá eu participo da NAI, né, que é uma casa, que é um pessoal muito legal, eles são muito abertos, eles são estudiosos, né? E lá você fuma o churu, sabe o que é churu? Churu é maconha. Você fuma normalmente. Eles vão ter dia 4 agora um encontro, porque tem o pessoal da cannabis, né? Eles têm uma associação. Então, é um pessoal muito sério, eu gosto muito deles, são muito afetivos. O pessoal me trata aí. O Alan, que é o coordenador, né, o chefão lá, ele fala assim, Jair, você é um orgulho para nós, porque um velho da sua idade que vem e enfrenta tudo isso. Eu falei, cara, mas, sabe, é a vida. Eu não vou perder a oportunidade de aprender algo que é desconhecido para mim, que pode me trazer coisas boas ou coisas ruins, sei lá. Até aqui está tendo coisa boa. Tá? Isso da filosofia, gente, assim, eu tenho 2 filósofos que eu gosto muito, um eu já estudei bastante, que é o Michel Foucault. Eu fiquei 1 ano e meio com o meu mestre, tinha um professor que vinha na minha casa uma semana, na outra ia na casa dele em Piracicaba. Aí ele passou esse ano no Instituto Federal, foi embora para o Espírito Santo. Aí fiquei nesse vazio aqui. Mas nós estudamos 1 ano e meio a hermenêutica do sujeito, cuidado de si e o conhecimento de si. Tá? Foi fantástico, foi assim, uma mudança extrema na minha vida. Né? E agora que eu estou estudando aí os filósofos da escola de Frank, porque assim, quem são os filósofos da escola de Frank? O que é a escola de Frank? A escola de Frank são filósofos, né? Eles eram filhos de classe média alta, tá? Eram marxistas, só que eles não queriam fazer evolução porra nenhuma, eles queriam teorizar. E assim, o Adorno é um cara. Bom, para vocês terem ideia, eu gosto muito do Vladimir Sapato. O Vladimir, outro dia, disse numa live que assim, o filósofo mais inteligente que ele estudou e que viu é o Adorno. O Adorno escreveu coisas pessimista, era pessimista, sim, mas. Né? E eles foram ameaçados, né, com o advento do nazismo. Né? E eu me encantei com Walter Benjamin. Um cara, assim, maluco, louco, mas de uma sensibilidade. E ele valorizava muito a arte como esse fenômeno que nos transforma. Né? E que é um pouco o que eu penso, né? Eu acho que é por aí. Então é isso, pessoal. Ô, querido, que delícia escutar você, Jair. Que gostoso. Foi 1 hora, né? Você ficou 1 hora aí falando com a gente. E realmente foi uma delícia escutar esses textos, né? Que são ensaios, né?
É interessante a gente falar um pouquinho disso, né? Que são ensaios, né? É uma modalidade de escrita onde a gente se coloca ali num diálogo permanente e diferencial com as referências, né? Que a gente utiliza para realizar, para a produção dos ensaios. Então ele vai ajudando a gente nessa ideia da produção de diferença, né? É, À medida que a gente vai construindo os traços da escrita como quem produz arte, né? Um lance assim bem interessante, né? É meio que quase que um vômito também, né? Jair. Eu acho, Flávio, que hoje eu estava organizando tudo, reli umas duas vezes, falei, nossa, tudo isso que eu escrevi aqui é continuidade da aula do Flávio anterior. Tudo Isso, sobre exato. intuição, tem tudo a ver. Sim, sim, Tudo a porque ver. isso que você traz, né, esse seu relato, né, acerca desse seu contato, né, com a medicina da natureza, é, nos provoca a pensar, né, as nossas próprias relações com os nossos objetos de pesquisa, para que a gente faça um movimento muito semelhante que você, do que você faz, só que com aquilo que é os nossos objetos de pesquisa específicos, né? É, Então, o que você fez hoje foi trazer essa provocação, né? é, Como colocar esse objeto que nos instiga a pensar dentro dessa perspectiva, né, viva, né? Porque isso é viva, né? uhum, E não dentro daquela perspectiva moralista de construção isso. do conhecimento que só tem um peso contingencial, mas que no fundo não vale nada. Que é o que você trouxe para nós, né, na relação que você em algum momento da sua vida teve que estabelecer com o moralismo cristão e que Uhum, hoje, aos 76 anos, pensando, né, isso não serviu para nada, né? Olha quanto tempo a gente não perdeu, né? é, é. Mas o saboroso da vida, o Flávio, é a gente se abrir para esse mundo, que é Sim, maravilhoso, sim, né? Ah, eu sou velho e tal. Eu, de uma certa forma, sempre pensava, quando eu ficar velho, eu quero comprar livro e ler, né? Porque eu não trabalhei a vida inteira, estuda, filho, família e tal, não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo de ler, de pesquisar. Isso que eu estou fazendo aqui foi um baita do exercício para mim, sabe? Uma coisa espetacular, né? Porque, assim, conhecer só, pessoal, o importante é você experimentar, né? Como é que é isso? Vamos lá, bota a mão na massa aí, vamos lá, sabe? Vamos ver como é que é, sabe? Eu acho que o sabor para mim da vida hoje, por isso que eu falei, eu procuro ser um artista de mim mesmo. Eu não me basto, mas eu não sofro sendo sozinho, estando sozinho, sabe? Eu sou um cara que penso muito, reflito muito, incomodo muitas vezes, né? Mas a vida é assim, sabe? Não tem medo. e é um desafio, né? Como fazer É, de todo conhecimento uma expressão de autoconhecimento. É, na é, verdade, o desafio que o princípio do cuidado de si mesmo nos traz, né? Aí a é, importância da gente visitar, né, os referenciais Foucaultianos para a gente entender como é que foi o percurso de Foucault no encontro com esse princípio e como é que a gente pode, a partir desse encontro, fazer esse movimento que você fez, né? é, Como é que isso cala para mim? Como é que isso, de alguma forma, vem para minha realidade, para minha vontade de construção de pesquisa e dá vez e voz para as minhas narrativas, né? Para os meus modos de enxergar e produzir a vida como uma obra de arte, que é isso que você trouxe. Foi bem é. interessante. Mas aí, vou fazer um movimento aqui, que agora é de abertura, né? Com as nossas parceiras, nossas queridas Vanessa e Fabiana, que estão aqui com a gente. Acho que é importante elas trazerem uma impressão, uma Isso, troca, uma para mim interação também é com vocês. importante. Então, passo a palavra agora para quem quiser falar da Van, da Fabi, perguntas. Acho que aqui também é um momento de troca, não é só uma pergunta e esperando a resposta. Pode ser também um momento aí de acréscimo, de soma aquilo que ele traz. Fiquem à vontade. Quem vai? Ó, só para acrescentar, o Flávio, os textos que eu li aqui eu mandei para ele, viu? No WhatsApp dele, se alguém quiser, está aí à disposição. Eu Você vou depois dar autoriza? uma Você ajeitada, autoriza? Flávio. Depois eu passo para você um caderninho aí, tá bom? Tá, Jair, eu ia, na verdade, dizer que você já está nesse movimento com a gente, treinando aí a produção de um livro. Eu, por mim, já. Isso que você rascunhou com a gente aqui, certamente daria um livro. Eu ficaria bem feliz de saber que
nasceu aqui, nasceu nesse nosso encontro hoje aqui. Não, você sabe que, assim, ó, eu vou falar de uma expectativa que eu tinha hoje. Falei, pô, vou encontrar o Tiago não veio. Eu gostei demais, cara, do Tiago, sabe, assim, Ah, a aula dele me suscitou muito. Eu acho que eu faço aquilo que ele, o movimento que ele faz, eu também faço. isso, mas dá corda para esse pensamento aí. Eu acho que você já tem algum dos escritos que daria um livro lindo. Corre atrás dessa ideia e eu tô aqui para ajudar. Vamos lá. Vanessa, quer falar? Posso falar? Primeiro, nossa, é interessante ver seu passeio em interno, externo e acho que nesses vai e vens. E aí fiquei indagando, né? Porque você trouxe em algum momento da questão da psicanálise e fiquei pensando qual é o passeio, para onde você foi na psicanálise, porque acho que dentro mais da questão filosófica eu consegui compreender mais, mas dentro da psicanálise aí eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, qual a frente que você passeia, né? O movimento que eu fiz, assim, na psicanálise, porque eu falei, como o Flávio comentou, né, eu fui um psicólogo que trabalhei a vida inteira em empresa. A empresa é complicada, né? A luta de classe dentro de empresa é... E, assim, eu nunca gostei, francamente, eu nunca fui um apaixonado pela psicologia, porque eu sempre achei que ela é produto de manipulação o tempo inteiro, né? Enfim. Aí, quando eu estava uma época aqui, aí a Tereza Arruda, não sei se vocês conhecem, ela falou, Jair, tem um grupo que está formando lá para ensinar psicanálise, você não quer participar? Eu falei, vou lá, vamos ver. Né? Era com o Márcio, e não lembro quem que era o outro. E aí a gente começou, sabe, fiz aquilo muito por hobby, né? É, primeiro nós começamos com Lacan, né? Eu entendia, desculpa o linguagem, não entendia porra nenhuma. Acho um cara difícil, né, para você precisa se dedicar, sabe? Assim, para entender Lacan, você tem que se dedicar muito. Ele é muito denso, intenso, né? Importantíssimo como psicanalista, a contribuição que ele deu, a leitura que ele fez do Freud, né? Aí aí começou um tempo, o Márcio falou, vamos estudar Freud. Aí eu fiquei mais no Freud, sabe? Aí chegou um dia ele falou assim, ó, não vamos mais estudar Lacan, porque ele acho que ele ficou meio saco cheio de Lacan e tal. O tal do lacanês que ele sempre falava, fazia crítica dele. E aí ele falou, nós vamos estudar os três filósofos da suspeita. Freud, Marx e Nietzsche. Falou, a filosofia não serve para nada. Eu fiquei pensando assim, pô, a filosofia só tem uma coisa boa. Filosofia ensina a gente a pensar. Eu falei, opa. Aí, gente, a primeira aula que ele deu foi sobre Nietzsche. E o Nietzsche é aquele filósofo do martelo, né? Vai martela a cabeça da gente, assim, destrói tudo. Eu acho que eu comecei a gostar da filosofia quando eu comecei a ler esse cara, entender esse cara, né? Estudei um bom tempo, li muita coisa do Nietzsche, né? Depois eu li um pouco do Schopenhauer, né? E aí depois, com mestre, eu fui estudar Foucault, né? Porque falei para ele, eu quero entender essa coisa de ética e moral, porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu vejo que hoje as pessoas confundem tudo, né? Moral com ética. Tem filósofos aí que faz essa confusão até hoje, se diz filósofo. Então, assim, o Márcio teve uma época que eu falei, você tem que abrir clínica. Aí eu falei, Márcio, eu já trabalhei não Esse é o sei quanto, foco, a né? vida inteira, eu quero agora sossego. Né? Eu comecei, aí aprendi um tempo, eu vi que não era muito minha praia, sabe? Porque, assim, você trabalhar, Vanessa, como psicólogo numa empresa é uma coisa, né? A psicanálise, primeiro, demanda muito estudo, você tem que fazer muito supervisão, né?
E eu não estava muito afim, não, estava afim de estudar, de aprender. Então, assim, eu me encantei logo com a filosofia e falei, é aqui que eu vou, né? Uhum. Então, é isso, o meu movimento hoje, assim. E tem uma coisa, eu bato muito boca com a minha amiga Ângela. Eu falo para ela que a psicanálise vai acabar, sabe? Porque os psicanalistas de religião, eu conheço um bando que vive atrás de religião, são psicanalistas. Os terapeutas comportamental, aqui perto da minha casa, eu outro dia andando ali para falei, gente, eu sei como é que pode, quanta ilusão, né? E tem assim, sabe, gente, eu conheço uma moça que nem graduação ela tem, e ela tem uma clínica, tem reiki, tem não sei o quê, tem massagem, é uma salada, sabe? Uhum. Agora, o Vanessa, o povo está muito doente, o povo vai em qualquer coisa, e quer assim, algo que é, resolva logo, né? E Eu fiquei assim, olha, pensando se você conhecia, porque uma pessoa que eu tenho acompanhado, que eu tenho gostado muito, é o André Martins, né? E ele traz não bastante a conheço, clínica da potência. não conheço. E ele traz um pouco, ele até uma das, vamos colocar críticas, um olhar que ele tem muito, é um olhar para a não, como é que ele fala? Porque Freud fala muito como se a gente tivesse o. Ah, fugiu. Tendência ao negativo e ao positivo. Tem um termo específico, né? Pulsão de vida e pulsão. Isso, pulsão de vida e pulsão de morte. E aí ele traz muito a ideia de não haver a pulsão de morte, né? De isso ser uma das falácias. E aí, a partir da clínica dele, aí ele traz muito essa ideia da clínica da potência. E assim, não só isso, né? Ele faz um vínculo ali com o Winnicott. E aí eu acho interessante, assim, esse olhar, né? Eu falei, nossa, talvez seja algo interessante de você também passear, né? Porque E isso eu conheço por vídeos, né? Eu vejo Uhum, muitos conteúdos dele. Até o Carlos que me passou uma época alguns textos, uhum, algumas coisas dele, e aí eu comecei a seguir e acompanhar algumas coisas e acho muito uhum. interessante. Até eu estava procurando um vídeo, mas sumiu, eu não sei se ele tirou do ar, recente, que ele tinha colocado que a saúde é psicótica. E aí eu achei muito interessante, eu tinha visto o vídeo, e aí eu falei, nossa, ia ser interessante mandar, mas eu não consegui achar. Se você conseguir achar, manda lá no nosso grupo, que o Jair tá lá no grupo, tá bom? Tá bom. Uhum. Eu concordo com, sabe, quando eu tenho essa visão, eu tenho essa perspectiva de que a vida é uma arte, eu vou construindo ela todos os dias, né? Não tem muito sentido a pulsão de morte. A pulsão de morte, na verdade, é o lado pessimista, negativo, né? Aquela coisa que te leva para baixo, enfim. O Christian parece que também, o Christian Dunker, também tem uma crítica em relação à pulsão de morte, né? Mas assim, Vanessa, a psicanálise não é muito a minha área. Para ser psicanalista, você precisa se dedicar muito, 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 muito. Fabi? Olá, é, nossa, gostei bastante, Jair, obrigada, viu, pela fala. Pensei em muita coisa, anotei muita coisa, vou só compartilhar alguns pensamentos, né, que eu tive. Você começou falando, né, sobre a sua prática o seu contato com a ayahuasca, né, e você compreende como espiritualidade, né? E aí, interessante, porque hoje na roda que eu faço uma atividade de dança circular e ela é temática. E hoje foi sobre espiritualidade. Então, teve algumas danças
Porque aí na dança eu trouxe danças relacionadas a algumas religiões, né? Mas o que eu reforcei no grupo, na roda de conversa que a gente teve depois, é que a espiritualidade está muito além, né, das práticas religiosas. E foi um tanto que você trouxe aqui, mais uma visão de se autoconhecer, e também, aí você trouxe mais no finalzinho, que eu anotei aqui, a espiritualidade como a condição para o acesso às minhas verdades, né? E o quanto essas verdades também vão trazendo mais sentido também, né, para a nossa vida. E aí eu acho que a prática, né, a espiritualidade vem, nos traz isso. Então, isso foi um ponto. Aí, lá no início, você falou sobre algoritmo, né? E o quanto a nossa vida, a gente está mais para fora, mais para fora do que para dentro, né? Os nossos movimentos, até as nossas necessidades, né? Elas são muito ditadas hoje em dia pelo que a gente vai tendo contato. E aí me fez lembrar que na disciplina do Carlos, ano passado, eu fiz um trabalho final. Eu fiz uma relação entre o texto, né, falava sobre a governamentalidade algorítmica e o texto do La Rosa sobre experiência, experimentar, né? Então, quanto a gente hoje talvez não consegue experimentar, ali no sentido do La Rosa, de se surpreender. Isso. Porque os algoritmos vão nos... É muito previsível, né? Hoje em dia, tudo a gente tem um roteiro, vai sendo muito ditado, assim, muito moldado. Então, me fez lembrar disso. E aí você falou de mudar as ideias, né? Em algum momento você fala, um mundo que não Sobre o serve... mundo. trazendo uma reflexão sobre o mundo, né? Para onde está indo na humanidade. E aí você falou mudar as ideias e palavras novas, e algumas palavras são envelopadas. Aí eu não entendi muito bem isso. E aí, por último, só compartilhar uma experiência que eu tive, Jair, porque eu tenho um pouco de medo de tomar ayahuasca, essa é a verdade. Mas eu já tive contato com pessoas que tomaram, né? Então eu lembro que eu estava vindo lá de Nazaré, Uniluz, e eu dei carona para uma senhora, né? Ela se tornou minha amiga, Virgínia. E a Virgínia estava vindo para Sorocaba, para o Céu Sagrado. Não sei o quanto você conhece do Céu Sagrado aqui em Sorocaba. É uma entidade que trabalha com pessoal com depressão, com dependente de droga, eu sei qual que é. E tem a ayahuasca, e eles, né, Tem. E ela disse que é um lugar seguro, né? Porque ela veio conversando, não é qualquer lugar que a gente toma, né? Então tem que ser um lugar seguro, Fabiana. Ela veio falando para mim. E eu tenho interesse, mas eu confesso que eu tenho medo. E eu tive uma experiência, acho que mais próxima, assim, que foi com uma meditação, Jair. Meditação, eles chamam, meditação do nascimento, renascimento, faz tempo. E era com respiração. Então a gente deitava assim naqueles tapetinhos de yoga, e aí eles começavam, a gente ficou muito tempo respirando pela boca, e só respirava pela boca e respirava pela boca. E eu lembro que eu também comecei a ficar com receio, porque minha mão começou a formigar muito, assim, parecia que eu não tinha muito controle do meu corpo. E aí eles vinham, faziam um reikizinho meio que para eu acalmar, tal. E aí era um tempo assim, respirando só pela boca. E aí chegou um momento que eu conseguia, assim, como se eu estivesse me vendo do lado de fora, assim, sabe? Mas foi algo que eu lembro de ser uma experiência muito gostosa, assim, de ter eu me vendo do lado de fora, assim, né?
E aí depois a gente, né, a gente voltava e ia voltando meio pro corpo assim. E aí a gente dançava em música de alta frequência. Foi a experiência assim mais diferente que eu tive. Depois a gente teve a troca, e conversou e tal. Então, quando as pessoas falam de ayahuasca, eu sempre falo: olha, a experiência mais talvez mais próxima foi essa aqui, né, que foi de respiração. Mas eu quis compartilhar. Assim, olha, o que eu posso dizer a você, a ayahuasca é um psicodélico, tá? Quando você toma, é uma substância que vai alterar o seu nível de percepção, né? Sua sensibilidade. Por isso que eu falo assim, quando você toma ayahuasca, você tem que estar focado, aquilo é algo da natureza, e para mim, assim, ela não vai me fazer mal, vai me fazer sofrer, vai, porque tem aquilo que eu falei, às vezes a gente tem alguma coisa dentro de nós, precisa sair, ou precisa ser compreendido, tá? Compreendido, né? Eu, assim, a experiência que eu tive no sábado, é claro que ontem, hoje, estava muito focado aqui, mas é uma coisa que eu vou ficar aí um tempo elaborando, o que, que é isso, sabe? É, é como assim, é, é reescrever mesmo, sabe? Tem uma história, tem uma coisa ali, você vai e reescreve aquilo com outra perspectiva, né? Com outra visão, com outra sensação, né? Por exemplo, para mim foi uma coisa muito dolorosa, enquanto adulto, não conseguir andar. Tem uma hora que bateu um medo assim, falei, e se eu não conseguir andar mais? Aí eu falei, vai embora, não tem nada a ver, daqui um pouco passa, e passou. Né? Então, assim, quando eu falo de outras ideias, de outras palavras, né, na verdade, é coisa que eu aprendi na filosofia, né? Quer dizer, como é que a gente olha o mundo hoje? Né? O como é que é essa comunicação hoje? Né? O que ela desencadeia em nós, no si, na alma? Né? Esse mundo em que tudo é descartável, né? Se explora a natureza de uma forma estúpida, né? O ser humano virou bicho descartável, coisa, né? Os frankfurtianos diziam, o ser humano vai virar coisa, coisa que você pode jogar fora, usa e joga fora, né? Então, nós precisamos, agora, eu também não sei como construir esse mundo, eu construo para mim, né? Está dentro do meu limite de o que, que eu posso fazer. Então, na minha casa, eu tenho flor, eu dou alimento para os bichos, aí quando eu viajo, fico preocupado com os bichinhos. Eu reciclo os materiais sólidos, eu levo para uma senhora, amanhã eu vou lá visitá-la. Ela foi lá e o velhinho dela falou: faz 2 dias que ela está no hospital. Eu tenho um vínculo com ela, uma pessoa simples, mas tem um vínculo de amor, de carinho, né? Então é isso, sabe? Eu acho que buscar um sentido diferente para a vida, porque hoje a gente está, né, quando eu falei do algoritmo, né? Tudo está acelerado, né? Tudo é performático, você precisa ter performance, né? Você vê, por exemplo, essa coisa aí da seleção agora, como é que está? É uma coisa muito superficial, muito. Tá? O mundo está muito superficial. Claro que tem interesses, né? E assim, cada dia aumenta mais a desigualdade. Não é só a desigualdade econômica, né? Eu tenho um moço, eu compro sempre minhas coisas ali no Covabra. E tem um moço que sempre fica lá, ele é meio pancadão e tal. O que eu faço? Eu sempre compro alguma coisa para ele comer, bebida e tal, levo e dou para ele. Sabe, a gente está meio que, assim, criando um vínculo. É isso que eu quero, sabe? Como eu tenho vínculo com os passarinhos. Outro dia morreu 2 passarinhos, eu fiquei preocupado. Poxa, por que morreram isso aqui? Aí eu peguei, fui ver o que é. Aí tinha um, falei, bom, isso aqui deve ser, porque aqui vem muito morcego de noite. Né? Falei, pode ser morcego. Né?
Eu faço reciclagem do orgânico, os meninos, né? Passa aqui, leva lá para a Unesp e tal. Ou seja, estou preocupado com o mundo e estou fazendo aquilo que eu posso fazer. Agora, lamentável, né? Lamentável que a gente vê hoje, nós temos uma classe política que o Platão dizia, né? Que o bom governante tinha que ser um filósofo. Há 5 séculos antes de Cristo, né? E olha, gente, eu acho pavoroso quando eu vejo essas religiões, esses pastores, tem uns padres, eu ia mandar um padre para mim e falar assim, gente, como é que pode, né? Então, assim, o mundo está subvertido, né? Está submetido, tudo pode, sabe? Tudo pode. Não é assim, né? As coisas não são assim. Legal, Jair. Jair, se você me permite, eu gostaria de fazer um exercício com você e com as meninas, tá? Primeiro contigo e depois com elas. Eu queria que você, em poucas palavras, né, trouxesse uma resposta para a seguinte questão. Sabendo que tanto a Fabiana quanto a Vanessa estão fazendo doutorado e mestrado, né, respectivamente, o que você acha que elas deveriam fazer para, no percurso do mestrado e do doutorado delas, elas sigam nessa mesma direção que você seguiu para desenvolver esses seus ensaios de hoje, assim, que foi um percurso muito pautado pelo princípio do cuidado de si mesmo, né? Ou seja, esse princípio ético que não é binário, não é da ordem da moral. Então, o que você diria para elas e que acabou movendo você na produção dos seus textos para ajudá-las a montar os textos e as pesquisas delas? Bom, eu acho que assim, a palavra que me vem, Fabiana e Vanessa, foco, sabe assim, se interessa por aquilo que despertou algo em mim. Então, assim, o que é que eu estou pesquisando? É dança circular? Pesquise tudo sobre dança. Por exemplo, os índios eles têm uma hora que começa a reza. Depois da reza eles começam a cantar. E aí todo mundo dança, sabe? Então uma dança faz parte da vida. E eles falam, né? Que eles, assim, o ritual deles, a dança faz parte do viver deles, né? Então, a coisa que eu diria para você assim, é muito foco e vasculhar o que tem de diferente, de aquilo que você falou, Fabiana, da surpresa. O que vai me surpreender na minha pesquisa? Sabe? De repente, é uma coisa que está escondidinha ali, você tira aqui e fala, oxa, nossa, mas sabe aqui eu não vi. Pô, né? É assim. E eu acho que uma coisa, escrevendo aqui para vocês hoje, eu, assim, ó, eu fiquei com medo, viu, Fabiana, mandar uma música da. Como é que é o nome dela? Cantando Feelings, aquela negra americana. Oh, caramba, como é que é o nome dela? Depois eu mando para vocês. Eu fiquei ouvindo, né? Na semana passada, estava ouvindo ela, falei, pô, vou botar essa música para chamar, né? Porque o que é arte? E ela fala, ela se entrega, né? E tem outra música que são as paralelas, né? Do eu tô com a memória ruim hoje. Bom, depois eu mando para vocês, né? Porque, assim, música, eu, uma coisa que eu sempre gostei de música, de dança. Eu era um fanático por dança. Eu falava para minha mãe que eu queria ser bailarino. Imagina, a moleque lá no interior vai ser bailarino. Né? Mas eu ia para os bares na época da adolescência, os meninos vinham me tirar, gostavam de dançar comigo e tal, sabe? Aquela coisa, porque era um prazer para mim. Né? Quando eu fui para São Paulo, eu ia naqueles sambão e ficava a noite inteira. No outro dia eu ia para as baladas com os malucos, os maconheiros. Eu vivi com isso, eu aprendi muita coisa. A gente não tem que ter medo. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui para São Paulo, eu ia muito num lugar chamava
Agora não vou lembrar. Mas muito bandido ia lá dançar, né? E eu lembro que eu estava lá e tal, de manhãzinha, 6 horas da manhã, e o cara me chamou, vem cá, moleque. E aí, vamos para minha casa. Hoje nós vamos fazer uma comida, não sei o quê. E eu fui, né? Vamos, beleza, vamos lá. E aí eu fiz amizade com eles. Aí um dia ele me chamou na casa dele e falou assim, nós vamos fazer um assalto a um banco. Vem participar com a gente. Eu falei, você tá louco, cara? Eu vim lá do interior, não é? Essa coisa é muito grande para mim, não ter coragem, não. Né? Então, assim, eu vivi tudo isso. Na CESP, as coisas que eu vivi, sabe? Minha filha, o Flávio, fala assim, pai, você tem que escrever um livro da tua vida, porque é tanta história, tanta coisa. Eu falei, não, mas não dá para escrever sobre o outro. Né? É mais fácil escrever sobre eu. Né? Então, assim, ó, não tenho medo de viajar para o mundo interior, para a vida, sabe? Fazer arte, sabe? O que é fazer arte? Né? Não é aquilo que vai agradar o outro, não é mercado, não é consumo. É aquilo algo que é, como você fala, a surpresa, a palavra. Assim, o que vai me surpreender, que vai surpreender o outro? Assim, abre a boca, uau! Né? E tá cheio, gente. Eu tenho uma tese de doutorado de um menino que eu fui assistir em Campinas, puta, maravilhosa. Eu falo assim, puta, como o cara viajou, sabe, fantástico, assim, né? O negócio tem 300, não sei quantas páginas. Então é isso, sabe? E quando ele apresentou como se fosse uma música. Eu achei tão diferente aquilo, uma tese sobre filosofia, doutorado. Então acho que é isso, sabe? Não tem aquilo que eu falei, na vida não tem o feio e o belo. Não tem a verdade e a mentira. Tem aquilo que é, que você sente, que você vê, que você pesquisa, que você manipula ali, né? E aí, assim, ó, como eu me entrego para a minha experiência lá com a ayahuasca, ela é uma deusa para mim, como deusa, ela tem o direito de entrar dentro de mim, quebrar regras, normas, abre porta, janela que, sabe? Por exemplo, uma coisa que aconteceu no sábado. Eu sentia que eu tinha uma barreira que vinha em forma de abrir, eu abri a boca. Uau! Falei, que diabo é isso ali? Pô, tem uma barreira aqui que não deixa eu passar. Aí eu fiquei, sabe? Foi. Eu tomei ayahuasca 3 horas da tarde, 10 horas da noite, estava lá elaborando ainda aquilo. O que é essa barreira que tem aqui? Né? Então, acho que são essas descobertas que a gente vai vendo, que você fala, caraca, é tudo isso. E um pouco mais. Lindo, Jair, maravilha. Agora eu queria abrir a palavra para a Fabi, para a Vanessa, palavras finais. É algo semelhante ao que eu fiz com o Jair, né? O que ficou e que eventualmente vocês acham que cabe para o percurso de pesquisa de vocês. Vamos lá. Acho que esse gancho do surpreender, né? Algo que dessa surpresa e desse foco, né? Do encantamento. Eu acho que tem essa. Acho que isso é uma das coisas que eu sempre vou buscando de algum modo, mas é fácil querer se perder disso. Então, acho que isso vai ser importante, assim. E levo desse encontro de hoje. Como o próprio Foucault fala, né? É fácil recobrir o princípio do cuidado de si mesmo. Inclusive, nós fazemos isso desde a antiguidade clássica, que é isso que ele foi ver lá com os gregos antigos. Ele foi ver justamente isso. Desde aquela época, a gente já tinha essa tendência de recobrimento. Então, ele não vai falar assim, a Grécia é o melhor dos mundos, que lá tinha um princípio diferente do nosso aqui. Não, ele vai dizer, mesmo gregos, eles eram muito equivocados na relação com o princípio do cuidado de si mesmo. Eles recobriam, né? E essa questão da recoberta, ela é bem grave, né, Vanessa? Porque traz isso que você está falando. Quando a gente vê, a gente está recobrindo. A gente está recobrindo num discurso mais fácil, mais palatável, né?
É algo que a gente tem que escapar, né? Se esquivar dessa tendência. Lindo. E eu acho que você, com o método Corpo em Tensão, com essa abordagem que você vem na sua pesquisa, é justamente esse o desafio, né? Que você teve que trabalhar e que agora você vai enfrentar no campo da produção da análise, né? Como levar isso para análise, dar vez e voz para aquilo que você construiu, né? Totalmente. Fazer da sua análise uma busca aí, como quem toma ayahuasca, né? Legal. Fabi. Acho que se permitir também experimentar e talvez se aprofundar mais para isso do mundo interior, né? Que eu acho que o Jair trouxe agora. E também trazer mais de si, né? Assim, olhar e trazer mais o que é meu mesmo, né? Legal. Legal você ter resgatado isso, de certa maneira o Jair trouxe, que me lembrou uma música que eu acho que é do Walter Franco, da década de 80. Não me lembro, não sei exatamente. Mas a música fala assim: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Aí o Jair em algum momento foi para essa direção, eu lembrei na hora dessa música. Porque não é só de dentro, né? A gente não tá falando só do dentro, né? Até porque quando a gente vai ver, não tem dentro, né? Tem outros, também é uma coisa que o Jair falou, né? Outros sujeitos em mim, ele falou várias vezes isso. Né? Quando você vai ver, você não é um, você é mil, né? Você é Vários. muito. Isso que é. Não, Flávio, assim, como nós somos modelados, né? Porque uma criança, ela nasce pura. Aí começa a mãe, isso não pode, isso não deve. Aí sai da mãe, vai para família, para o tio, para a avó, para não sei quem. Aí vai para a religião, aí vai para a escola, e de repente fica aquele menino, aquela criança respondendo a uma coisa que está cheia de limites, cheia de dedos, né? Claro, tem criança que consegue romper isso, mas não é fácil, né? Nesse mundo maluco que tem aí fora, não é fácil, não. Né? Precisa ter, gente, precisa ter muita coragem para fazer e para dizer, sabe? Mas às vezes eu fico me perguntando, Jair, se a gente consegue de fato romper definitivamente. Que até era uma coisa que eu ia te perguntar. Ainda que essa experiência que você tem, né, ao consumir, né, essa medicina tantas vezes, ainda que você consiga, né, um certo nível de liberdade, a liberdade é plena? Não. Exato. É Então, aquilo que eu falei, né? Nós somos escravos dos nossos desejos. Sim. Esse que é o problema. E Exato. o desejo tem assim, você vê, ele vem. É uma coisa que você não sabe de onde vem, mas vem, né? Então, o que é ser livre? Isso é um tema, o Flávio, que eu queria até escrever um pouco. Aí eu falei, não, vai entrar, vai ser muito complexo, né? Tem até uma frase que eu acho que é do Schopenhauer, que ele vai falar assim: você é livre para querer o que você quer, mas você não é livre para querer aquilo que você. Não, quer? Você é livre para querer o que você quer, mas você não é livre para desejar o que você quer. Não me lembro agora exatamente. A questão do desejo, né? Esse é o grande. Agora, eu acho assim, uma coisa, por exemplo, eu tenho vontade, fiz muita terapia e tal. Hoje, se encontrasse um cara bom que topasse sentar comigo e deitar no divã, mas é complicado, você não acha? Todo mundo hoje está através do celular, né? Para poder falar todas essas coisas, essas maluquices, sabe? Compartilhar com alguém que vai dizer, ó, é por aqui, não é por aqui, como é que é, trocar, sabe? Enfim, né? Sabe, Vanessa, eu acho assim, eu sou um cara que também gosta, eu acho que a psicanálise sabe? Agora o pessoal está saindo dos consultórios, indo para as periferias, escutando, porque o problema, gente, está no escutar. Nós temos uma sociedade, as pessoas
ouvem. Ouvir não quer dizer nada. Escutar é deixar entrar. Se permitir. Como você falou, Fabiano. Eu estou me permitindo. E como é que é isso? Que sentimentos que vem atrás desse permitir? Portanto, a gente lidar com isso. Agora, gente, eu sou um cara de 76 anos. Eu estou me permitindo um monte de coisa que lá atrás era loucura, sabe? Então, acho que outro dia alguém mandou para mim uma coisa assim, né? O cara perguntou para uma criança, né? O que você quer ser quando você ficar grande? Ele falou, eu quero ser que nem minha avó idosa. Minha avó dorme a hora que ela quer, vê a televisão que ela quer, come o que ela quer, faz o que ela quer, e ninguém dá bronca nela. E ela ainda é criança, brinca com a gente. E quando ela vai passear, as pessoas dão lugar para ela. Eu achei tão lindo, mas é isso. Ah, né? É claro, na idade que eu estou, sempre tem uma dor, viu? Eu entendi que você está desanimado e tal. Eu falo, não, vamos em frente. Vamos em frente, né? Eu faço um tratamento, porque eu tenho um rim só. Então, eu faço tratamento com uma médica em Campinas já faz mais de 20 anos. E ela fala para mim, eu ainda vou ver você vindo aqui com 90 anos de idade. Ai, doutor, será que eu aguento? Falta 16. Vamos ver até onde que vai. Querido, muito obrigado pela sua participação hoje, né? Foi um prazer, uma satisfação imensa te escutar. Eu achei que funcionou muito, muito assim a sua fala a partir de textos, assim, foi encantadora mesmo, assim, eu fiquei bem feliz. Obrigado. Tá bom? Bom, na verdade eu não esperava menos, né? Que eu já te conhecia de outras. Mas, assim, as portas vão estar sempre abertas desse grupo para você. A gente vai estar de 15 em 15 dias trabalhando, né? Ainda não temos, né, o tema da nosso próximo encontro, mas você vai estar convidado aí para estar com a gente caso queira, tá bom? Fique bem à vontade, tá bom? Então, um beijo no coração, obrigado. Obrigado, Fabiana, Vanessa, obrigado pela participação. Tá? Jair, só para você saber, eu vou então esperar baixar esse vídeo aqui no meu computador, depois eu subo no YouTube e assim que eu tiver o link do YouTube eu te encaminho. Você passa porque a minha filha mais velha queria assim, ela falou, pô pai, esse horário tem lá não sei o que lá, não vou conseguir, porque ela trabalha no Unicamp e às vezes aparece coisa de última hora. E o povo lá da escola da Naia, todo mundo queria. Falei assim: abrir, vai ter um bando de gente aí. Né? Tranquilo. Então, assim, aí eles assistem, depois a gente conversa lá. Tá bom? Então, um abraço aí para você. Esse daqui é um livro lá que fala eu acho que é um antropólogo, na tese de doutorado dele, ele fala dessa casa aí de recuperação e drogadito lá de Sorocaba. Tá? Eu passo depois o nome do livro, o autor e tal, para vocês, tá bom? Tá bom, então. Um abraço para todos vocês. Para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada, Jair. Amém, adorei.